Opa, beleza? Aqui é o Tieng e hoje eu vou estar falando sobre o Linear Layout, que é um componente de layout do Android, tá? Que herda de Vue Group e que herda de Vue, né? Antes de mais nada, queria mostrar o blog, eu falo sobre desenvolvimento web, Android, avaliação de site e empreendedorismo. Se você curtiu, só dá um like aí. Eu também tô no Plus, Twitter e YouTube colocando vídeo todo dia. Mas enfim, vamos ao que interessa. Aqui nosso esquemazinho, tá? Dos componentes visuais, não tá completo, como eu falei lá no vídeo apresentando os componentes visuais. Era só para mostrar mesmo as principais categorias, né, de como ele está formado em componente normal e componente de layout, apenas componente de layout, e está aqui marcado linear layout porque é o que a gente vai mostrar hoje, né? E só um detalhe, eu coloquei nos outros diagramas, aqui estava android.view.frameLayout, por exemplo, e assim por diante aqui nos de layout. Só que na verdade é .widget. Eu acabei pegando, copiando e colando esse daqui, ó, para fazer os outros quadradinhos, e esqueci de mudar, que aqui é o widget e não view, perfeito? View é view e o view group, perfeito? Vamos então, linear layout. Como o linear layout funciona? Ele funciona ou ele é uma coluna, tá? Ou os componentes dele ficam todos em uma coluna, ou eles ficam todos em uma linha. Ele trabalha com dois atributos que são intrinsecamente ligados a ele, vários outros atributos, mas dois são intrinsecamente ligados a ele, que é o Gravity e o Orientation. O Gravity ele permite que dentro do linear layout a gente defina o posicionamento de todos os componentes, tá? De uma vez só, claro. Se a gente colocar aqui, por exemplo, o center, ele vai pegar todos os componentes aqui e vamos colocar no centro, na horizontal e vertical, perfeito? O orientation ele vai permitir que a gente defina se o nosso linear layout vai ser um linear layout de uma coluna ou de uma linha. Ou seja, ou se ele vai ser orientation vertical ou orientation horizontal. Esses dois atributos, layout gravity e layout rate, que é o peso e o posicionamento, ele permite que a gente posicione o componente, tá? Um componente filho do linear layout, em relação ao linear layout. Se ele vai ser no centro, se ele vai ser na esquerda, na direita, no bottom, no top. E o peso, ele deixa a gente definir, por exemplo, imagine que aqui a gente tenha só esses dois componentes. Não, aliás, imagine que nós tenhamos esses quatro componentes. E esse camarada aqui tem esse espaço todo sobrando. O peso ia permitir que a gente colocasse nesse componente aqui, por exemplo, que a gente definisse que nesse componente, por exemplo, ele ocupasse todo o resto que sobrasse, para não ficar aquele espaço vago, tá? É para isso que o peso trabalha. Com isso que o peso trabalha, com essa ideia de ocupar o que resta, perfeito? Então vamos lá mesmo, a melhor coisa, a prática acho que mostra tudo, né? Vamos construir isso. Eu já tenho um exemplozinho criado, tá? Eu tô com o emulador aberto, mas acho que a gente nem vai utilizar ele hoje. Eu criei o exemplo, mas eu ainda não defini o layout, ainda é o padrão relativo layout de criação, perfeito? Como criar, se você nunca criou um projetinho aí, ó, New Android Application Project, vamos colocar aqui, por exemplo, linear layout, por exemplo, vou botar LL, vamos mudar o pacote aqui para BR, tá? Não há necessidade, você deixa o pacote do nome que você quiser, eu escolhi BR, eu adoto BR, next, e finish, perfeito? Eu não vou finalizar porque eu já criei, tá? O projetinho, é só finalizar que você vai chegar na mesma imagem que eu, mesmo layout e atividade principal que eu, tá? Estamos com o Relative Layout, né, quando eu mostrei, vamos mudar para Linear Layout, tá? O padrão do Linear Layout é o horizontal, tá? Se você não definir orientação, vamos botar aqui horizontal. Beleza, mudamos. E vamos ver agora como é que trabalha, né? Vamos colocar umas imagens aqui para ver aquilo lá que eu falei do posicionamento, por exemplo, e do peso, trabalhando. Vamos aqui, Image View. Eu tenho 3 imagens aqui do Android, tá? Android 1, 2, ó, fica no horizontal. 3. Tomar cuidado que se você colocar um monte aqui, os elementos vão sair da tela, vão parecer que estão flutuando e não vai ter screw, tá? O screw é um outro componente de visual que eu vou falar dele num post posterior, beleza? Temos aqui as 3 imagens, tá? Como não tem, como eu falei, o padrão horizontal, vamos deixar aqui só explícito para ficar melhor. Orientation horizontal, perfeito? E agora vamos mexer com o posicionamento, com aquele atributo gravity, perfeito? O inglês é péssimo. Vamos colocar aqui center, por exemplo. Você vê que ele vai para o centro no horizontal e na vertical, perfeito? Quando você trabalha com gravity aqui, no linear layout, com esse atributo do linear layout, você consegue colocar eles em qualquer lugar, perfeito? Vamos colocar aqui center, bottom, por exemplo. Tá vendo? O vertical center ele vai respeitar. E outra, se você quiser colocar mais de um valor,
no atributo, você separa por pipe, beleza? Separa por pipe e ele vai sempre pegar, adotar o último como principal, tá? Você viu que o center aqui ele é center horizontal e vertical, só que o último aqui é bottom, que mexe com o posicionamento vertical. Então ele desmancha aquele posicionamento vertical centro e vai pro bottom, perfeito? E aí você vai brincando, cara, ó. Vou botar aqui right, que aí o center nem vai ter mais valor aqui, tá? Beleza? E se você quiser ver os valores, você pode apagar aqui, ó, e aperta Ctrl espaço. Ele vai te dar todos os valores possíveis, perfeito? Aí você vai testando aí, ó. Ok? Isso aqui deu pra gente já ver como é que funciona o atributo GraphType do Linear Layout. Agora vamos trabalhar com o layout GraphType dos elementos. Uma coisa curiosa, tá? Layout. Opa. Gravity. Vamos botar aqui Center. Uma coisa curiosa, olha só. Quando tiver... Bom, aqui vai dar pra ver melhor. Tá vendo que ele está no centro, na vertical, né? Só que a nossa orientação é horizontal, perfeito? Como funciona? Quando a gente trabalha com o Layout GraphType, que é definido no elemento que é filho do Linear Layout, para definir o posicionamento dele mesmo, se o Linear Layout tiver com orientação horizontal, nós não vamos conseguir mexer com o posicionamento horizontal do elemento, tá? No Layout GraphType. A gente só consegue mexer com o posicionamento vertical. Se o atributo orientante do Linear Layout tiver aqui, ó, tiver vertical, nós só vamos conseguir mexer aqui. Pode colocar um valor vertical, mas ele não vai ter peso. Nós só vamos conseguir mexer aqui com os valores horizontais, perfeito? Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, right. Você vai ver que ele não vai respeitar. Opa. Right. Você vai ver que ele não vai respeitar. Ele vai continuar aqui na ponta, no left, tá? Agora, se a gente coloca aqui bottom, olha pro orientation, tá? Que é horizontal. Quando a gente está definindo só o posicionamento vertical, ele deixa, ele foi lá para o final. O mesmo para vertical, tá? Bottom, ele não vai respeitar, ele vai ficar lá em cima. O verde vai ficar lá em cima. Agora, se eu colocar aqui right novamente, ele funciona. Porque a gente está definindo só o posicionamento dele na horizontal. Porque os elementos são definidos na orientação é vertical, perfeito? Agora eu vou mostrar o peso, né? O peso é melhor mostrar com... Vamos dar um delete aqui. Com isso daqui que eu usei para um, dá para usar para todos, tá? O Layout GraphType, você usa para cada um, do jeito que você quiser. Vamos colocar um componente formulário que dá para ver melhor o peso trabalhando, perfeito? Vamos colocar um que a gente não vai colocar peso nenhum, um que vai ter um peso, o outro vai ter outro peso e esse outro vai ter um outro peso, tá? Vamos colocar um hint, só para a gente identificar mais fácil. O hint, para quem não sabe, ele é o nosso equivalente placeholder no HTML. Vamos botar aqui texto 1. Vamos colocar aqui texto 2. Aqui texto 3. Aqui texto 4. Tá vendo lá? Todo mundo com o mesmo tamanho, com a mesma altura, né? Esse peso ele serve tanto para largura quanto para altura, mas para os dois ao mesmo tempo não. Eu vou mostrar só para altura, tá? Que aí você vai deduzir que você vai ver que é a mesma coisa para largura, mas eu vou mostrar só para altura. Como é que a gente trabalha com peso? Você está vendo que a gente tem a largura e a altura, né? Esse primeiro a gente não vai mexer no peso, tá? No caso aqui ele está definido como match parent, ou seja, a largura dele é todo o comprimento de largura do parente, tá? Do elemento pai dele, que é o linear layout, e a altura é só o que ele precisa. Você pode muito bem vir aqui e definir assim, ó, 50 dp, que é a densidade de pontos, perfeito? Não há problema. Eu prefiro trabalhar com essas palavras-chave, que elas já ajudam bastante. Agora aqui a gente vai começar a definir o peso. E como é que a gente define o peso? A gente quer definir o peso da altura, então a gente tem que zerar a altura. A gente zera colocando 0 dp, tá? A gente não vai trabalhar com a altura com layout weight, beleza? Tem que colocar o layout weight 0 dp, senão não funciona, perfeito? A gente vem aqui agora, ó, Android, Layout, Weight, que é o peso. E vamos colocar 1, tá? O que a gente está definindo aqui? Como todos os outros aqui têm peso nesse momento, a gente está definindo que para esse camarada aqui, para todo o resto que sobrou no layout, vai dar para ver aqui, ó. Tá vendo o tamanho dele? Texto 2? A gente, ó, esse aqui tem uma altura e largura que a gente definiu. Esse também, aliás, vamos falar só da altura. Tem a altura, que é o que ele precisa, aqui também e aqui também. Só que esse aqui a gente já modificou, colocamos um peso 1. E botamos a altura como 0 dp. O que a gente falou para ele?
todo o resto que sobrar do nosso elemento pai, que é o linear layout, que ele ocupava a tela toda, ele está match parent, a gente vai ocupar com o texto 2, perfeito? Foi isso que a gente falou aqui. Quando a gente colocou 0dp aqui, um peso 1 aqui, não definiu um peso para mais ninguém. Ele vai ocupar todo o resto da tela que sobrar, perfeito? Agora a gente vai definir a mesma coisa para o outro, para o texto 3, tá? 0dp e vamos colocar aqui Android Layout Rate. Vamos colocar 1dp. Opa, 1. Aqui não tem esse valor aqui, tá? Esse valor de medição. A gente coloca só o número mesmo. 1. Vamos ver como é que fica. Ó, texto 2 e texto 3 ocupam exatamente o mesmo espaço. Porque os dois estão com o peso 1, do espaço que sobra, né? E texto 4 e texto 1, como estão com o comportamento de altura tendo o tamanho somente do que eles precisam, ficam lá nas posições deles, perfeito? Vamos colocar 2 aqui. Você vai ver que quem tem o peso maior vai ocupar o maior espaço. Então, de 3, de um peso de 3, o texto 3 fica com 2 terços e o texto 1 que a gente colocou com o peso 1 apenas fica com 1 terço, perfeito? Agora é padrão, né? Agora acho que já deu para entender. Vamos colocar aqui 0dp, tá? E vamos colocar aqui Android Layout Rate. Vamos colocar um 5, perfeito? Que acho que vai ficar um valor mais entendível. E olha, agora o que a gente tem? A gente tem um com um peso 1, perfeito? Outro com um peso 2 e outro com peso 3. Vamos fazer de ficar de uma maneira melhor. Vamos colocar esse camarada com peso 2 e esse com peso 3. Vamos salvar. Então, na verdade, a gente tem um total de 10, tá? No nosso peso. Lembrando que o que está com altura somente do que ele precisa não entra na contagem, perfeito? É somente o espaço que sobra que entra na contagem. Do espaço que sobrou depois desse camarada aqui que não tem peso, nós definimos que num peso total de 10, esse camarada está com 50%, estando com 5, esse camarada está com 30%, estando com peso 3, de altura no caso, né? E esse camarada aqui está ocupando espaço de 20% do que sobrou, tá? Do que sobrou desse total todo, porque ele está com o peso 2. É assim que funciona o peso, perfeito? Então vamos fazer uma coisa legal aqui agora, que eu faço com uma imagem e um linear layout interno. Dá para ver o porquê que ele é um dos mais utilizados, tá? Ele é um dos layouts disparado mais utilizado. Vamos colocar aqui um vertical. Aliás, vamos botar um image view. Que eu faço na app do blog, tá? Aquelas linhazinhas que tem os posts. E vamos layout vertical. Tá na vertical aqui, né? Vamos colocar horizontal, tá? Opa. Horizontal. E vamos colocar o linear layout abaixo do image view. Que na verdade está do lado do image view. E dentro dele, vamos colocar, peraí. Vou colocar por aqui. Um test view. 2 test views, aliás. Perfeito? E vamos supor que aqui é o título, tá? E aqui a descrição. Colocar mais. Descrição. Perfeito? Vamos colocar um peso aqui, ó. Um peso não, uma altura maior para diferenciar o título. Test size, se eu não me engano. Perfeito. Vou colocar aqui 18dp. SP, que é texto, SP é melhor. Perfeito, vamos só executar para ver como é que fica. Então tá lá. Nosso robô, nossa imagem, e colocamos uma imagem, temos aqui, se a gente olhar, a gente vai ter um primeiro layout, linear layout, tá? Que tem uma orientação horizontal, e logo depois a gente tem uma imagem, e logo depois a gente tem outro linear layout que tem uma orientação vertical, que a gente colocou um título e uma descrição, basicamente isso aqui que eu faço, naquelas linhas de post da app do blog, beleza? Então acho que é isso aí, deu para entender bem o linear layout.
Se você quiser se aprofundar no Linear Layout, eu queria só deixar uma demonstração aqui do Linear Layout. Vamos construir ele aqui, mostrando ele sendo construído linear no script. Layout, aqui LL, new, contexto, feito. Só deixa eu importar a classe. E orientação, vou botar aqui set orientation. Você tem que botar, a gente tem que colocar a constante, tá? Botar horizontal mesmo. E vamos definir um layout parâmetro, né? Vamos definir só a altura e a largura, não vamos definir que é o suficiente, né? Layout parâmetro, LP, evitar a fadiga. E aqui só as constantes mesmo. Match part. Perfeito. Agora a gente vai criar dois test view, né? Test view. Aliás, nós vamos colocar set layout parâmetros LP, tá? Para definir os parâmetros. Opa. TV1 new test view contexto, tá? Objeto da classe. Vou colocar aqui tv1.setTest. Opa. Tá aqui. Texto 1. E o mesmo. Vamos só dar um ll.addView para adicionar esse componente no nosso linear layout. LL. Opa. TV1. Aí só para evitar a fadiga. TV2. Que é o texto 2. E agora, a gente faz o quê? A gente coloca em set.view o nosso linear layout. LL. Perfeito, vamos executar para ver o que acontece. Aí, ó, texto 1, texto 2 e horizontal. Orientação horizontal. Perfeito, acho que isso daí deu para mostrar bem, tá? Eu vou deixar o projetinho embaixo para download e qualquer dúvida é só perguntar. Vou deixar a imagem também, tá? Que dá para explicar bem também essa imagem aqui. Não esquecer que aqui é widget, não é view, perfeito? Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.